recesso e retornamos agora com as alegações finais, começando pela acusação. Todo mundo me escuta se eu falo sem microfone? Eu vou falar em especial para os jurados, cumprimentá-los e relembrar aos senhores que nós estamos aqui hoje julgando um crime contra a vida, o bem jurídico mais importante da nossa Constituição. Eu ia fazer isso depois, mas eu acho muito importante. A defesa trouxe na figura de uma adorável mulher os réus, mas você tem que ter em mente que ela representa 4 sujeitos que em conjunto assassinaram a vítima. Então ela está aqui representando essas 4 pessoas, não foi ela contra a vítima, é importante ter isso em mente. A tese do estado de necessidade claramente não se aplica nesse caso em especial e eu vou elaborar. Antes eu quero ler para vocês rapidamente o artigo 24 do Código Penal que fala sobre o estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar do perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Perceba, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. Foi a negligência dos réus que os colocou nessa situação. Foi a negligência dos réus que os trouxeram até aqui hoje nesse julgamento, pessoal. Foi elaborado a respeito do caso das inundações e dos desmoronamentos de residência no Rio Grande do Sul, que é um caso muito recente para nós, muito atual e muito importante, mas que difere absolutamente da nossa questão. Porque no caso em especial, os réus eles se programaram para entrar numa caverna, eles se programaram para uma aventura extremamente perigosa, e apesar de se programarem, eles não se prepararam, eles não levaram o básico para um tipo de emergência que pudesse acontecer, e vamos lá, pode acontecer um problema desse nível se tu entra numa caverna que tu não conhece, então tu tem que estar melhor preparado. Não cabe estado de necessidade justamente porque eles poderiam ter evitado. Não estou dizendo que eles poderiam ter evitado o desmoronamento, não é isso, eles poderiam ter evitado o pânico, a dificuldade da fome, se estivessem se preparado melhor para essa situação. Foi feita uma analogia muito boa com o caso do acidente aéreo dos Andes. E ela é extremamente parecida com esse nosso caso, porque foi um caso de canibalismo para a sobrevivência. Para quem não está situado, um avião que sai do Uruguai nos anos 70, em direção ao Chile, e cai nas geleiras, totalmente deserto, enfim. E aí naquela situação, eles vão se alimentar dos corpos das pessoas que não sobreviveram à queda do avião, ou também vão se alimentar dos corpos das pessoas que não sobrevivem à espera do resgate. Percebam que o caso é muito parecido, mas ele tem uma diferença gigantesca. No nosso caso, aliás, no caso dos Andes, ninguém foi assassinado. No nosso caso, não. Eles escolheram matar alguém para essa sobrevivência. Questiono vocês, será que não poderiam ter esperado um pouco mais? No 20º dia, eles entram em contato com o exterior diz a eles que eles têm poucas provisões e que a expectativa de um resgate é de 10 dias, ou seja, no 30º, que é mais ou menos o que acontece, 32º, falaram em 38, se não me engano, 32. Ainda assim, no 20º dia de contato, no 23º, 3 dias depois, mataram a vítima. 3 dias depois, não conseguiram esperar mais tempo. A defesa vai mencionar que realmente não tinha como esperar, e realmente é questionável, o caso é muito complexo, mas pergunto a vocês, não seria mais digno esperar que alguém morresse? Não morreriam os 5 juntos. Poderiam aguardar alguém morrer e aí sim, sem assassinar ninguém, e aí não seria um sorteio onde alguém desiste, alguém não joga dado, seria quem morreu primeiro, caso morresse. Caso morresse. É importante ter isso em mente, pessoal. A defesa traz um questionamento sobre a humanidade que vocês jurados têm que ter. Mas eu não vi humanidade com a vítima, eu só vi com os réus, isso é muito importante. Eu saio daqui hoje com a sensação de que nós somos vilões e a defesa vive na Disney e a defesa vai levar o réu embora e cuidar do réu depois do julgamento. Mas não se dependem dos senhores, que eu acredito que vão denunciá-lo, vão aceitar as nossas proposições. Outra questão que o réu trouxe, que não viu como foi morto, não sabe o que aconteceu, não viu, era escuro. Eu quero atentar a vocês o seguinte: o sorteio foi feito por dados.
Para tu enxergar o dado, tu tem que ter luz. Aí, para sortear quem vai ser o felizardo, supostamente, quem vai morrer, aí tem luz. Mas para matar, apaga tudo e aí é quem sobrevive que fica. Ficou meio estranha essa situação. O réu admite arrependimento, pessoal. Ele sabe que o que ele fez é muito grave e o réu sabe que ele precisa ser punido nesse sentido. Eu quero agora, em parte final, lembrar os senhores, avisar os senhores, que esse julgamento no livro ele passa por um júri, em primeira instância, e passa por um tribunal superior em segunda instância, esse mesmo caso. E com todas as particularidades desse caso, que não é um caso simples, ele é muito elaborado, ninguém aqui está dizendo que é fácil, que não é fácil, mas tanto em primeira instância como um júri, quanto num tribunal superior, ambos as instâncias, o réu foi considerado culpado por 2. E agora cabe aos senhores aqui manter essa decisão e considerar esses réus culpados a partir de hoje. Era isso, pessoal. Boa noite, meritíssima juíza, representantes da acusação, senhoras e senhores do júri. Como nós sabemos, estamos aqui hoje para discutir um caso que vai além das normas jurídicas tradicionais, e sim os profundos aspectos da natureza humana. O caso dos exploradores nos coloca em um julgamento que desafia o mero texto legal. O acusado, membro da sociedade espeleológica, foi levado pela força brutal da natureza a uma situação extrema em um ambiente hostil. Eu peço à júri e aos representantes da acusação que, por um instante, imaginem-se no lugar dos exploradores, presos em uma caverna por mais de um mês, isolados da sociedade, de suas famílias, sem luz, com fome, sem água, sem fonte de água, sentindo medo, frio, desespero e sem esperanças de um socorro iminente. Dia após dia, a dor da fome e da desnutrição se tornam insuportáveis, desestrutura o corpo, enfraquece a mente, como citou a testemunha psicóloga e a nutricionista, e faz com que cada pensamento gire em torno do mais básico dos instintos, sobreviver. Trago os autos do processo para que possamos observar a legitimidade disponível através da omissão, de acordo com os autos do processo. No 20º dia, após serem informados através de um radiotransmissor que a espera do resgate poderia levar 10 ou mais dias, os exploradores questionaram o chefe do comitê médico se existia a chance de sobreviverem sem alimento durante esse período. A resposta foi de que haviam poucas possibilidades de sobrevivência. Passadas 8 horas, os exploradores questionaram novamente o chefe de comitê médico. Dessa vez, o questionamento, feito por Wetmore em nome de todos, era se eles teriam condições de sobreviver por mais de 10 dias, consumindo a carne no corpo de um deles. Com relutância, o médico responde de forma afirmativa. Por fim, Wetmore pergunta se seria aconselhável para eles tirarem a sorte para determinar qual deles seria sacrificado. Não houve conselho dos médicos, oficiais do governo, padre, ministro e de nenhum dos presentes no resgate. Após as tentativas de avaliação, da omissão dos membros e presentes do resgate, do desequilíbrio psicológico, da confusão mental, da fraqueza do corpo devido à dor e desnutrição, os exploradores, no 23º dia, de forma consensual, acordaram pelo acordo que teve como único objetivo salvar a vida de todos, e não apenas de 4, mas sim dos 5. Não houve intenção de prejudicar ou causar a dor a outros.
vendo aqui hoje não é um assassino, senhoras e senhores, ele é um sobrevivente. A lei clara e rigorosa não deve ser aplicada a este caso, e sim a lei que considera as circunstâncias excepcionais que moldaram a ação do réu. O direito deve reconhecer que o ato cometido não seguiu a moralidade convencional, mas o pânico e o instinto de sobrevivência. Poderíamos ter aqui hoje, no lugar dos senhores, magistrados, funcionários do direito, advogados, mas o tribunal do júri é composto pela sociedade, para que a sociedade possa fazer a justiça de forma moral, equitativa e com empatia. E mesmo que seguíssemos a letra fria da lei, invocamos, contrariando o que foi dito pelos representantes da acusação, o estado de necessidade, uma excludente do direito, presente no artigo 24 do Código Penal brasileiro. Esse artigo prevê que o agente não pode ser punido se comete um crime para salvar a si ou a outros de um perigo iminente, desde que este perigo não tenha sido por ele provocado. Nesse caso, o perigo de morte iminente não foi provocado pelo réu, mas sim pelas condições naturais, adversas e imprevisíveis que ele enfrentou na caverna. Não por apenas uma crise, como usou de analogia os representantes da promotoria. Também invocamos o artigo 26 do Código Penal brasileiro, que prevê a isenção de pena para o agente que, ao tempo da ação ou da omissão, era incapaz de entender o caráter ilícito do ato. Nesse caso, o terror psicológico e a debilidade psicológica afetaram a percepção de forma lógica e clara, racional, assim, do meu cliente. Porém, temos aqui uma pluralidade de pensamentos e opiniões para que seja feita a justiça de forma imparcial e não que seja feita a vingança como defende a promotoria. Por fim, analisaremos a incoerência do Estado. O Estado que disponibilizou enorme aparato no exterior da caverna, destinou uma grande quantia financeira em equipamentos, em máquinas, operários, especialistas, onde infelizmente 10 operários tiveram suas vidas cessadas por um deslizamento. Só um minuto. É o mesmo Estado que pretende e quer mandar o nosso réu para uma cadeia de pedras, uma cadeia de grades, quer tirar o nosso da cadeia de pedras e quer mandar para uma cadeia de grades, onde nós sabemos que no Brasil o presídio é uma universidade de crime, não ressocializa ninguém e negligencia a dignidade humana. É por esse motivo, senhoras e senhores, que eu pergunto a vocês: é esse local e destino adequado a dar o nosso réu? Seria justo aprisioná-lo em uma cadeia, uma vez que ele já foi condenado por uma condição aterrorizante dentro da caverna? É correto condená-lo a um convívio diário com traficantes, estupradores, assaltantes? O estado de necessidade, o consentimento da vítima, a ausência de alternativas reais, a legitimidade decorrente da omissão são fatores que, em conjunto, nos levam a crer que não há culpa criminal a ser atribuída a esse homem. Portanto, eu apelo ao júri para que olhem além do fato em si. O réu não é um criminoso. Ele é uma vítima das circunstâncias e da natureza humana. Diante dos fatos apresentados, a defesa confia que este tribunal fará justiça de forma imparcial e equitativa, absolvendo o réu de qualquer punição. E para aqueles que ainda têm dúvida, eu invoco a máxima do direito penal, na dúvida, em favor do réu. Obrigada. Declaro encerrada a instrução deste processo. Passaremos agora aos jurados para a votação. Vocês receberam dois papeizinhos, um com absolvo e outro com condeno. A providência pode recolher os papeizinhos? Qual a votação dos jurados?
Pessoal, então, enquanto os jurados estão ali decidindo sobre o caso, eu quero parabenizar a turma de Teoria do Direito, porque eu preciso enfatizar que eles são alunos do primeiro semestre do curso de Direito. Então, para vocês verem os alunos mais fracos, olha, vocês imaginam o que vem por aí, né? Então, assim, a gente fica muito feliz em ver turmas tão comprometidas. Os argumentos tanto da defesa quanto da acusação são extremamente válidos, todos invocados de forma concisa, coerente, e eles estão de parabéns. E eu fico extremamente feliz e honrado de estar aqui, porque eu sei que eu terei vários comprometidos colegas futuramente. Então, o conselho que eu deixo para eles nessa noite é que continuem com essa mesma força, com essa mesma dedicação que vocês estão de parabéns. É uma turma totalmente comprometida, eu já participei de alguns outros júris, mas assim, vocês estão de parabéns. Agradecer a participação, o empenho dessa turma maravilhosa, agradecer o pessoal da psicologia que está aqui hoje nos prestigiando e dizer para vocês que a Misael também, as colegas, que independente do resultado, se vai ser condenado ou absolvido, hoje foi um grande espetáculo de argumentação, enfim, né, de argumentos de direito, de questões legais importantes. Então, muito obrigada pela participação de vocês. É um privilégio ter participado com vocês, ter feito esse trabalho essa noite. Valeu a pena. Pode sentar ali, né? Acolheu. Olha, direito que não acertei 9 das 15 questões. O segundo negócio é de memória. Eu tive 2 fotos, ele mandou. Ele já gravou tudo. Vai ter que já passar ele. Sem apagar, mas sem apagar. Acabou os vídeos também, né? Também acho que a gente perdeu aquele cara que fica lá do lado falando. Eu achei errado isso. Ele não poderia estar neste momento. O julgamento ele foi submetido ao Tribunal do Júri. Por maioria dos votos, entendeu que o réu agiu em estado de necessidade, visando a preservação de sua vida em situação de extremo risco. Diante do veredicto dos jurados, que consideraram os réus inocentes do crime de homicídio, com base no artigo 24 do Código Penal, homologo a decisão do júri e absolvo o réu.